Olá pessoal, aqui é o Márcio. Nesse tutorial vou falar com vocês sobre o OBS, Open Broadcaster Software. Tradicionalmente ele é um programa utilizado para streaming de vídeo ao vivo, ou seja, você pode utilizar esse programa para transmissões via YouTube ou plataformas como Facebook, por exemplo, mas também para edição de vídeo e criação de videoaulas. E essa é a característica que eu vou abordar nesse tutorial. Ele está disponível para download no obsproject.com/download e você vai encontrar ele tanto para a plataforma Windows quanto para Mac e Linux. No meu caso, eu fiz a opção para Mac. Você clica aqui no Download Installer e ele vai então baixar o executável para você instalar na sua máquina. Não vou me prender à instalação, né, propriamente dita, porque ele já está aqui instalado na minha máquina. Então eu vou direto para o tutorial, mostrar as principais ferramentas para você conseguir montar uma videoaula super bacana. Ele tem recursos muito interessantes e super fácil de utilizar. Vamos então direto para o programa. Eu vou então para a minha janela de aplicativos e vou abrir o OBS. Essa é a interface principal do programa. Antes de começar a trabalhar, há uma questão importante que é, em ferramentas, eu abri o assistente de configuração. Eu preciso acertar alguns itens aqui nessa parte do programa. Primeira delas, informações de uso, né? Marque para que você deseja usar o programa. No nosso caso, eu vou otimizar somente para gravação. Eu não farei transmissão, ou seja, o objetivo aqui não é fazer transmissões ao vivo, e sim gravar as minhas aulas. E vou avançar. Aqui ele sugere para as configurações de vídeo algumas resoluções. No meu caso, eu já tinha feito essa mudança, né? Ele aparecia inicialmente esse monitor 1 aqui, 1440 por 900, e eu mudei propositalmente para 1280 por 720, que é a resolução HD. 1080, né, é a resolução Full HD. Por que o 720? Porque são arquivos de ótima qualidade, de excelente resolução e bem menores quando você converte nesses arquivos para MP4. Então vale a pena trabalhar, né, na minha opinião, com essa resolução 1280 por 720. No caso dos frames por segundo, vou trabalhar com o tradicional para vídeo, que é 30 frames por segundo, e peço para avançar. Ele então, a partir dessas minhas escolhas, o programa vai então aplicar, né, essas resoluções, testando essas codificações de gravação e tudo mais, vai otimizar, né, essa história toda. Então ele chegou ao codificador, né, de gravação software X264, que tem uma taxa de compressão razoável, né? Normalmente quando a gente trabalha com Premiere ou Final Cut e a gente vai renderizar, né, os vídeos, ou seja, gerar os movies finais, a gente sempre trabalha com essa taxa de compressão aqui. A qualidade então é um vídeo de alta qualidade, tamanho médio, e a resolução base da tela 1280 por 720, e a de saída também mesma medida, né? 1280 por 720 com 30 quadros por segundo. E aí eu vou aplicar essas configurações para começar a trabalhar. Geralmente essa única tela na interface do programa se refere à janela de transmissão ao vivo, né? Eu estou gravando um jogo em tempo real aqui, vou transmitir esse jogo para o YouTube ou Facebook, por exemplo. No caso de gravação, né, de uma aula, como é o propósito, né, do programa para gente, eu venho aqui em controles, clico em modo estúdio e ele divide a tela em duas. Esse modo é bastante interessante porque, a exemplo do que acontece no Premiere, no próprio Final Cut, né, eu tenho a tela da esquerda, que é onde eu faço a montagem, né, do meu material, ou seja, eu faço uma prévia dos materiais que eu vou utilizar, né, do material bruto, e o programa é a edição final. E aí aqui embaixo, na parte inferior do software, tem algumas coisas para mexer também. Nas cenas, eu posso, por exemplo, determinar que cada uma cena diferente é uma aula diferente que eu vou dar. Então, por exemplo, aqui eu clico em mais e aí escrevo lá
aula marketing digital, zero um e dou OK. Pronto, eu vou trabalhar a partir dessa cena. Uma outra coisa que eu posso configurar é o perfil. Aqui está um perfil sem nome, eu vou colocar um novo perfil e vou atribuir o meu nome para ele, professor Márcio, e dou OK. Pronto, eu estou trabalhando nesse perfil e essa é a minha cena que eu vou usar, né, inclusive para demonstrar como é que o programa funciona. Ao final, eu posso ter diferentes aulas aqui, todas organizadas nessa janela. Aqui nas fontes é para onde vem então o material bruto, ou seja, imagens, vídeos, material da internet, arquivos de texto, animação, todo tipo de material gráfico, né, que eu for usar para compor a minha aula. Eu vou então agora começar a organizar o material que eu vou utilizar para gravar a minha aula. Ele vai ser inserido aqui nessa pasta de fontes do OBS. Nesse caso, eu organizei aqui no desktop, nessa pasta tutorial. Vou fechar essa janela aqui. Nessa pasta tutorial OBS, eu coloquei aqui a minha aula 1 com todos os materiais que eu utilizaria, né, para essa aula. Na verdade, eu não vou usar tudo isso, para a gente também não fazer um tutorial muito longo, só para mostrar efetivamente como é que isso pode ser feito. Essa aula já está pronta aqui, vou mostrar apenas algumas telas com um vídeo inserido. Eu já coloco aqui então no modo de apresentação, como eu quero, né, que ela seja gravada, Command Tab no Mac e volto pro OBS, para a interface do OBS. Vou então começar a organizar as coisas. Começo pelo microfone, a partir da entrada de áudio, dou OK. Se eu quiser trabalhar também utilizando os alto-falantes do Mac, clico no sinal de mais, captura de saída de áudio, dou OK. E aí eu vou para a apresentação em PowerPoint propriamente dito. A janela correta é essa daqui, captura de janela. A apresentação de slides, que poderia parecer, né, que fosse essa, na verdade é uma função do OBS em que eu organizo uma série de diferentes imagens numa pasta e aí trago essas imagens pro OBS e ele faz eu posso fazer, né, a transição de uma tela para outra, como se fosse na verdade, né, uma apresentação em PowerPoint também. Mas o que interessa para a gente agora é essa daqui, captura de janela. Eu dou OK. Vou colocar então marketing digital OBS, dou OK e vou procurar a minha apresentação que está aqui e dou OK. Aí, como eu disse, nessa janela da esquerda eu tenho uma prévia dos materiais que eu estou utilizando para essa apresentação. Vou fazer a transição então dessa tela prévia para a tela do programa. Eu tenho aqui o mixer de áudio, né, com todas as funções que eu atribuí, né, para esse trabalho, ou seja, entrada de áudio, saída e assim por diante. E vou começar então a minha gravação. Iniciar a gravação. Ele começou a gravar, eu vou então para o Command Tab e volto para a apresentação do PowerPoint. Essa é a minha aula. Aqui eu diria em áudio aquilo que eu quisesse para acompanhar nesses slides. Estou falando aqui da evolução do marketing 4.0, o efeito Google, como as pessoas buscam por informação, produtos e serviços, a lógica proposta pelo Google dos micromomentos, e aí vou mostrar um vídeo falando sobre esse assunto.
Pronto, aqui acabou o vídeo. Eu continuo falando do efeito serviços, serviços de streaming como Netflix, Spotify, Apple Music e assim por diante. Óbvio que na aula falaria um pouco mais sobre essas coisas, mas aqui é só para demonstrar efetivamente a gravação desses slides. Efeito das redes sociais, vou falar sobre esse assunto também. E aí aqui eu finalizaria a aula. Volto Command Tab para a interface do OBS e paro a gravação. Pronto. Vou minimizar o OBS aqui. Vou minimizar também o PowerPoint. E aí eu vou para minha pasta, o meu perfil, os filmes e o que ele acabou de gravar agora, o último arquivo das 11h23. Vou pedir para ele abrir para a gente testar. Começou a gravar, eu vou então para o Command Tab e volto para a apresentação do PowerPoint. Essa é a minha aula. Aqui eu diria em áudio aquilo que eu quisesse para acompanhar nesses slides. Estou falando aqui da evolução do marketing 4.0, do efeito Google, como as pessoas buscam por informação. Essa é a aula gravada. A lógica proposta pelo como vocês viram, é sobre esse assunto. Bastante simples. Estou falando do efeito serviço slides, efeito das redes sociais, vou falar sobre esse assunto também. E aí aqui eu finalizaria a aula. Volto Command Tab para a interface do OBS e pronto. Ele gravou um arquivo MKV, que é o arquivo padrão, né, do OBS, com 55 MB. Esse pedacinho de aula que eu gravei. Volto aqui para o OBS. Eu tenho as minhas gravações, eu posso pedir para ele mostrar aqui as gravações. Ele vai direto, né, para aquela pasta ou do meu perfil dos filmes, ou aqui. Eu consigo acessar, né, as pastas por aqui também. E é isso, gente. Esse é um tutorial bastante simples, com esses primeiros recursos do OBS para gravação, né, de uma aula a partir de um arquivo do PowerPoint, que depois então pode ser disponibilizado pelo Moodle, né, para que os alunos tenham acesso. É possível que a gente tenha a oportunidade de gravar outros tutoriais, né, já focando em funções mais específicas do programa, mas eu acredito que com esse vídeo já é possível ao menos se começar, né, a produção dessas aulas em vídeo a partir de uma ferramenta que é bastante simples, bastante fácil de operar. Obrigado, gente.